Oi pessoal, eu vim aqui hoje dar uma passeada porque meu voo só sai 10 horas da noite. Então eu vim aproveitar para conhecer mais a cidade. Eu sempre venho para São Paulo pelo menos uma vez no ano, que eu gosto dessa cidade. Já contagiei muita gente trazendo para São Paulo. E eu vim aqui no Museu da Resistência, Memorial da Resistência, falando sobre períodos como desde a formação da República até a ditadura militar, onde, né, sabemos. E eu vim ver, dar uma olhada, é gratuito, o acesso é gratuito, um dos poucos lugares que abre na segunda-feira, então isso é bom. Muitos centros culturais fecham segunda, mas esse tá aberto, tipo CCBB, todo mundo fecha, só ele tá aberto. E cara, São Paulo, pra quem gosta de cultura, é um baita de um lugar. O local aqui tem outras exposições além do Memorial da Resistência, e todos os andares tem tipo um caderninho de anotações com lápis. Você pode pegar, anotar seus pensamentos, suas ideias, criar alguma coisa. Vou tirar uma foto para vocês verem. Aqui no terceiro andar, essa exposição aqui já faz parte do Museu da Resistência, mas ela é temporária e ela fala da questão desse apagamento das terras indígenas aqui, se baseando na cidade de São Paulo. Já li isso aqui e já fiquei apaixonada. Inclusive, fica a dica para vocês, para quem não viu ainda o documentário Guerras do Brasil, que tem na Netflix, senhores, assistam, vocês vão entender muita coisa. Gente, na moral, essa exposição aqui tá sensacional. Eu sempre começo uma experiência da Pequena África falando que a escravidão no Brasil, ela começa desde 1500, né? Ela não começa com esses negros que foram escravizados, ela começa com a população indígena, na verdade. E aí eu vejo aqui um trecho de um testamento que dizia assim: declaro que não possuo escravo algum, cativo, mas somente possuo, como é uso, 90 almas do gentio da terra, entre aspas, indígenas, as quais tratei sempre como filhos, e na mesma formalidade os deixo a meus herdeiros. Ora, pois, mas se você trata as pessoas como filho, inclui então a pessoa no testamento? Que filho é esse, querido? Gente, olha, que museu, senhores, que museu. Rio de Janeiro, vamos aprender? Vamos aprender a ter exposições legais, assim, interessantes, gratuitas, né, para essa população. Ai, gente, olha, poucos museus no Rio de Janeiro me fazem felizes. Um deles é o Museu de Arte do Rio, que tem exposições sempre muito legais. Mas essa aqui tá de parabéns, hein, senhores? Essa parte aqui do museu, ele fala basicamente sobre o período da ditadura militar, entre 64 e 85, e fala desse relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre o impacto que esse período teve no Brasil, né? E aí eu estava lendo aqui, né, sobre esse raio-x da repressão no Brasil, que, com base nessas investigações, a Comissão Nacional da Verdade identificou 233 lugares onde ocorreram graves violações de direitos humanos no período da ditadura militar. E não esgota por aí, os números são bizarros. Foi tipo, ao menos 50 mil pessoas foram presas logo nos primeiros meses de 64, cerca de 20 mil brasileiros foram submetidos a torturas, milhares de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, 4.862 cassações de mandatos políticos, 1.313 militares expulsos das Forças Armadas e uma cifra incalculável de exilados, refugiados políticos e vítimas de perseguições, seja no meio urbano ou rural. A ditadura é oficialmente responsável pelo saldo de 434 mortos e desaparecidos políticos no Brasil e no exterior, sendo 191 mortos e 242 desaparecidos, dentre os quais apenas 33 ossadas foram localizadas até hoje. Se você ainda acha que ditadura militar não existiu no Brasil, querido, você está fazendo isso errado. Parei aqui nessa parte da exposição
E aí eu me dei conta que esse lugar, exatamente este prédio, onde hoje pode-se falar sobre como a ditadura militar, né, impactou negativamente o Brasil, esse prédio era simplesmente o Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, mais conhecido como DOPS. E aí a gente vê que essa questão de resistência não é apagar nada, né? É você ressignificar, é você não sucumbir, é você... Nossa, eu fiquei muito feliz de ter vindo nesse lugar aqui hoje. Eu aprendi muita coisa, ratifiquei outras e, meu Deus, fiquei realmente impactada aqui com os números, com a forma com que esse memorial foi colocado aqui. E eu convido vocês, se vocês estiverem em São Paulo, se tiver numa segunda-feira sem nada para fazer, venha. É gratuito, ou até a galera que mora em São Paulo e nunca veio nesse lugar. Nossa, meu sonho trazer um Sou Mais Carioca para São Paulo para poder fazer roteiros referenciados e falar sobre esse período, enquanto a gente ainda pode falar, não sabemos até quando. E, sabe, mediar esse espaço. Eu tenho algumas pessoas aqui, mas não necessariamente são mediadores. E eu fico pensando que incrível seria um tour, né, aqui dentro desse espaço, podendo falar nesse contexto, trazendo essa questão crítica para essa sociedade que está doente demais e que está querendo voltar com coisas que foram feitas lá atrás, não tão lá atrás assim, mas que não trouxeram nada de bom, sabe? E eu queria que vocês pensassem nisso aí comigo. Enfim, começa essas férias muito bem. Tomar banho, jogar uma água no corpo, a gente falava, era uma canequinha. E a gente entra bem no salão. O banho era um acontecimento, eu fiquei, sei lá, 40 dias, não sei, sem tomar banho. Quando era hora da limpeza, você ia fazer a limpeza, fazia maiô, fazia alguma coisa, e alguém reportava. Então, até as 10 horas da limpeza da cena. Eu lembro que todo sábado a gente raspava o chão da cela com umas latinhas, fazendo pastilha para tirar aquela casca e encerrava. E se as palhas estavam sujas, a gente lavava. Isso era todos os dias. E a limpeza da cena era necessário fazer por uma questão de higiene e saúde. Eu ainda sigo impactada com a visita que eu fiz nesse espaço, nesse lugar. Convido todo mundo que vem para São Paulo ou que mora em São Paulo a visitar o Memorial da Resistência. E o que mais me deixa triste é que ainda tem pessoas que, diante de tantos fatos, de tantas verdades ditas, acham que esse período não existiu no Brasil, ou que acham que foi uma coisa boa e que deveria voltar. Ou então que acham super normal o presidente da nação saudar em pleno congresso um torturador. E eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, cara, como é que pode essa galera... Não é possível. Assim, são pessoas que não querem ver, porque as coisas estão todas ali. Documentos, fatos, depoimentos, fotografias, jornais da época. E ainda assim existem pessoas que querem ser cegas nessa situação, sabe? Eu fico pensando, sempre penso isso, a ditadura terminou quando eu nasci, em 85. E, cara, que loucura seria se a gente ainda estivesse num período ditatorial, o que não é tão loucura assim, porque vira e mexe eu acho que isso aos poucos está voltando de alguma forma. Sabe, seja de censura, seja por algumas leis, seja pelo poder do Estado querer dominar o rolê, né? E algumas coisas que eu tenho assistido de documentários, de séries, me fazem pensar mais e mais. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que, cara, a ignorância é uma dádiva. Quando você sabe das coisas, você não consegue, você pensa
Sabe? Então eu convido vocês a não serem ignorantes e darem uma sofridinha também um pouco, porque pensar é de graça, galera. Tá? Então vamos pensar mais e vamos replicar menos informação. Ai, sigo agora com uma fome de meu Deus, vou catar algo para comer.